Oi, boa noite. Olá, meninas. Tudo jóia com vocês? Oi. Sejam bem-vindas. Essa é a primeira live da maratona de lives do Libé Atelier. Boa noite para vocês. Estava com saudade de todo mundo. Boa noite para vocês. Vamos começar mais uma maratona de lives. Aguardar só aqui um pouquinho. Tava com saudade já, uns dias aqui sem aparecer todos os dias, só nas terças-feiras. Aí agora a gente volta com a maratona novamente, só que dessa vez vão ser 2 semanas, tá? Eu já coloquei aí o tema da live e vou falar mais um pouquinho para vocês sobre as coisas que eu preparei aqui, tá? Bem, vamos começar. Como foi a semana passada aí de vocês? Fizeram muitos suplagens de coração. Quem conseguiu fazer, me conte aí. Cecília, eu já sei que fez. Não foi, Cecília? Já recebeu encomenda, já vendeu. Para quem há 1 mês ou 2 atrás não sabia fazer nada de crochê, tá ótimo, né? Oi, Vilma, tudo bem? Tá assistindo as aulas? Tá conseguindo fazer? Gente, Sueli não fez. Eu fiz muito suplagem de coração para semana passada, para os Dias dos Namorados, fora as outras encomendas de bolsa, de tudo. Eu fiz muitos, tá até aqui, ó. Os que eu fiz para mim foram desses aqui, na cor off-white. Os vermelhos voaram, rapidinho acabou. Aí eu fiz de várias cores também. Fiz off-white, fiz areia, fiz vermelho, fiz rosa, fiz vinho, fiz várias cores. Um sucesso, tá vendo? Luzia está começando hoje. Eu já vi aqui que tem algumas pessoas que estão lá no canal do Telegram da comunidade do Libé Atelier pelas mensagens que eu vi aqui, tá? Tem um canal no Telegram chamado Comunidade do Libé Atelier, certo? Então, todas as novidades, promoção de produto físico, tudo eu mando lá, tá? Mas tem uma pergunta aqui bem interessante. Como viver do crochê? Tendência Modas. É sobre exatamente esse assunto que eu vou falar durante essas 2 semanas aqui, durante essa maratona de lives, certo? Eu vou falar aqui sobre as oportunidades do crochê, sobre como tornar o crochê uma atividade lucrativa, como aconteceu comigo e está acontecendo com várias outras pessoas, né, que eu conheço, alunas do curso. Então, durante essas 2 semanas, eu vou focar exatamente nesse assunto, tá? Eu vou falar sobre os atalhos que você pode usar para tornar o crochê como fonte de renda, lucrativo, viver do crochê, certo? Para alguém aí está sem som, mas alguém está sem som, estão conseguindo... Ah, voltou, né? Então pronto, olá, vou começar tudo de novo, tá? Que eu tenho uma sequência aqui para falar para vocês. Boa noite para todo mundo que está aqui comigo. Eu sou Flaviana Ramos, do Libé Atelier, e essa é a maratona de lives do Libé Atelier, que ocorrerá do dia 15 de junho até o dia 26 de junho. E ela vai ser sempre pelo Instagram, aqui às 8 horas da noite, então já se programem para vir assistir, certo? E essa maratona é um evento que é um aquecimento para a Semana da Bolsa Almofadinha. Já é uma outra novidade que vai ter, certo? A Semana da Bolsa Almofadinha vai acontecer na semana seguinte que acabar a maratona de lives. Vai ser de 29 de junho a 5 de julho, a Semana da Bolsa Almofadinha. Para participar, a Bolsa Almofadinha, para quem não conhece, é essa daqui, certo? Eu tenho aqui várias cores dela. É a primeira bolsa que eu fiz aqui para o ateliê, quando eu comecei
a fazer crochê foi com ela, e é ela que eu venho fazendo durante todo esse tempo aqui de ateliê. Depois dela vieram várias outras bolsas, outros modelos, vieram outras coisas, mas foi com ela que começou. Então, essa maratona é um aquecimento para a Semana da Bolsa Almofadinha. E também na Semana da Bolsa Almofadinha eu vou mostrar como você pode transformar o hobby de fazer crochê em uma atividade lucrativa e faturar até R$3.000 por mês, certo? E nessa live de hoje, como eu falei que é um aquecimento para a Semana da Bolsa Almofadinha, eu vou falar, como eu já coloquei aí, sobre o material mais indicado para faturar com crochê, que eu acredito que seja o mais indicado para faturar com crochê. Por quê? Porque eu acredito que a escolha do material usado para fazer os produtos em crochê pode ser um atalho para você alcançar esse objetivo. O material que eu vou falar aqui vai ser o material principal para fazer os produtos, certo? Que é sobre qual fio usar, tá bom? Eu não vou falar sobre aquelas coisas acessórias, sobre cola, forro, alça, zíper durante esse dia, durante hoje, certo? Não vou falar sobre essas coisas hoje, fecho, essas coisas. Eu vou falar sobre realmente o material principal para fazer o produto em crochê. E aí, para falar sobre esse atalho, eu tenho que dizer para vocês que existem muitos tipos de fios e de linhas disponíveis no mercado. E eu, inclusive, já usei alguns deles. Inclusive, quando eu aprendi a fazer crochê com a minha mãe, ainda na infância, eu aprendi a fazer alguns pontos e com a linha fina, porque era só o que existia naquela época, né? O que? Uns 30 e... Eu não me lembro exatamente com qual idade eu aprendi. Eu sei que eu era assim, na infância ainda. Eu sempre gostei de fazer artes manuais. Então, eu aprendi a fazer crochê, correntinha para fazer em pano de prato, sabe que a gente faz a correntinha, aí vai prendendo com um ponto alto e assim vai. Então, eu aprendi desse jeito. Tem muita gente também que eu fiz umas pesquisas e muita gente que me fala que também aprendeu na infância, muita gente aprendeu com a mãe, muita gente aprendeu com a avó. E normalmente a gente aprende isso, pontos básicos, correntinha, ponto alto e tal. E aí até tem gente que diz assim, não, eu não sei fazer crochê, eu não sei fazer porque eu só sei fazer os pontos básicos. Mas com esses pontos básicos a gente pode fazer muita coisa. Então eu também aprendi comecei desse jeito, fazia só uns pontos básicos e com a linha fina, né? Era praticamente esses pontos aí que eu sabia fazer. Depois de adulta, quando eu, de vez em quando, quem gosta muito de fazer artesanato, eu não sei vocês, mas eu de vez em quando eu inventava de fazer alguma coisa. Eu já fiz umas caixas revestidas com tecido, aí às vezes eu passava, olhava, sei lá, alguma coisa, um supply e tal, em crochê, aí eu inventava de fazer também, e assim eu fui fazendo, né? Eu tenho até aqui, eu fui dar uma olhada hoje, eu estava preparando a aula de hoje para falar sobre os tipos de linha, o tipo de material, e eu me lembrei que eu tinha algumas coisas que eu tinha feito em crochê, que eu tinha algumas linhas guardadas, e aí eu fui dar uma olhada aqui, e eu vou mostrar para vocês algumas linhas que eu já trabalhei com elas, que eu já fiz com elas, só que nessa época era só para fazer coisas para mim, eu nem imaginava em fazer crochê para vender. E eu vou dizer para vocês também os motivos, né? Então vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, esse suplá aqui que eu fiz, que é todo numa linha fina. Eu tenho até aqui eu acho que esse aqui foi feito, eu não tenho nenhuma linha dela fechada, mas esse aqui é tipo uma linha dessa, ó, Clea, que é bem fininho, tá vendo? Então, minha mesa tem 10 lugares. Imagine quanto tempo eu levei para fazer 10 bichos desse, né? Um tempão, ele é muito repetitivo. As carreiras são praticamente a mesma repetição. Então, imagine quanto tempo eu levei para fazer eles. Tem também uns outros aqui. Ó, esse aqui, que é bem bonita. Como é que eu chamo isso aqui? O desenho dele é bem bonito, mas também é com a linha bem fina. Tem esse outro que eu adoro ele. Ó, eu adoro esse desenho mas ele também é de uma linha bem fina. Então, quando eu fazia isso aqui, né, fazia só pra mim, eu nem imaginava em fazer crochê para vender. Primeiro, porque demora muito tempo.
Inclusive, quando eu fiz esse aqui amarelo, uma amiga minha pediu para eu fazer para ela, para vender para ela. E eu disse, jamais, não queira não, porque se eu for fazer um negócio desse aqui para vender, eu vou passar uns 6 meses para fazer. Quando eu fazia para mim, era assim, eu fazia aí tomava abuso dele, porque demorava muito para fazer, passava alguns dias para poder fazer. Vera, não usei fio duplo, usava só o fio normal mesmo. Aí eu nem pensava em vender. Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, com um negócio fino desse? Não, eu fazia só pra mim. Aí depois eu descobri uns outros fios mais grossos, ó, como esse, barroco, que é bem mais grosso. Que até fiz 2 conjuntos. Não sei porquê, mas eu fiz 2 conjuntos. Ó, um conjunto branco, acho que eu esqueci que eu tinha. E esse aqui que é que é cru, a cor dele. Desse daqui já era mais rápido. Ele é o mesmo desenho daquele verde. Deixa eu colocar aqui. Mesmo desenho do verde, ó, né? Só com aqueles três conjuntinhos de coisa. Fiz esse daqui, mas também muito demorados para fazer. Muito tempo para fazer. Então, assim, eu vi o seguinte, que não dá praticamente para você ganhar dinheiro com isso, porque ele é muito grosso. Aí também minhas invenções, né? Chegou uma moda de biquíni em crochê. Lá vai eu fazer um biquíni. Esse biquíni meu é lindo. Toda vida que eu uso, pega a parte de cima ali dele. Toda vez que eu uso ele, um monte de amiga pede pra eu fazer pra vender também. Eu digo, não dá certo, porque é demorado. Ó, a parte de cima dele. E ele assim, já coloquei uns elásticos aqui e o forro por dentro, que eu sei que vocês vão perguntar. Então, eu não concebia fazer para vender. Eu respeito muito, tem muita gente que faz para vender e tudo, mas não é o meu foco, assim, não era, né, na época. Aí, também, ó, aquela mesma linha barroco, eu tava até vendo aqui, que eu nem me lembrava mais que eu tinha feito isso aqui. Quem reconhece esses pontos aqui? Alguém aí reconhece de alguma bolsa aqui do Libê? Me conta aí. Que, ó, fiz um teste com ela. Esse teste aqui eu devo ter feito ele antes de descobrir o fio que eu uso hoje em dia. Mas, ó, isso aqui para fazer uma bolsa fica totalmente mole, não tem estrutura. Bolsa liso, muito bem, Cecília, já está liso, muito bem. Ganharam um ponto aí as alunas, olha, minhas alunas são demais, Vilma, Keline, Márcia, Keline, já falei, essas alunas são demais, Disse, e Celi, ó. Então essa daqui, até tava contando aqui as quantidades de carreira e falando com o meu marido, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras ela tem, certo? 7 carreiras e olha o tamanho que ela tá. Aí, a mesma cor, a bolsa Liz, que é essa daqui pronta, ela tem 5 carreiras. E olha o tamanho que ela fica. Então, assim, não tem nem comparação, né? Já tô antecipando aí qual é o fio que eu uso, né? Então, assim, pra fazer com essas linhas, com essas coisas assim, em primeiro lugar, demora muito para fazer, né? É bem demorado para fazer, porque você precisa de várias carreiras, várias voltas, várias tardes, várias noites, muito tempo para fazer. E em segundo lugar, dependendo do que você vai fazer, não tem estrutura, ele não dá estrutura. Eu queria fazer bolsas, né? Quando eu vi uma bolsa pela internet, que ela era bem, assim, aparentemente ela era estruturada, era feita com material mais grosso, eu comecei a testar. Aí eu fiz, comprei aquele barroco, não deu certo. Comprei um outro que é um brilhosinho, que acho que tá até limpo, aqui, ó, que eu não sei o nome dele, mas eu fiz uma bolsa, ele é brilhosinho, assim, ele é lindo, mas também ele é mole, não dá estrutura para as bolsas. Aí eu fui testando, né? E até que eu cheguei no fio de malha. Quando eu descobri o fio de malha, quando eu comecei a fazer com o fio de malha, aí eu fiquei encantada. Primeiro lugar, é rápido para fazer. Rapidinho a gente termina, começa e termina aqui, ó. Tem
Ó, tem gente aí que tá dizendo que já fez maiô, bolsa, saída, mas só pra mim e pra minha filha. Pois é, tem gente que faz, que vende isso, mas assim, não era o que eu... Ah, ali é Encanto, é isso mesmo, essa daqui é Encanto. Não era o que eu pretendia. Aí quando eu fiz essas aqui, quando eu descobri o fio de malha, que nem era desses que eu uso agora, eu vi que eu poderia fazer mais rápido, que eu poderia ter uma produção, que eu conseguiria fazer, que eu conseguiria fazer uma certa quantidade de produtos durante o dia, durante uma tarde, durante uma hora, né? Durante uma hora dá para fazer a bolsa almofadinha, eu faço ela em cerca de uns 15 a 17 minutos. Dependendo se eu tiver focada, se eu não tiver, né, se não precisar parar para nada, em 15 minutos a 17 minutos eu faço ela. Então dá para fazer o quê? Umas 3 ou 4 durante uma hora. Então é muito rápido para fazer. Aí quando eu comecei a fazer as bolsas, né, as primeiras, eu não achava um fio tão bom. Não achava um fio que tivesse uma qualidade boa. Em primeiro lugar, a maioria deles era... Quer dizer, só tinha uma marca aqui para vender na época, né? Não vou falar nem na maioria, porque isso aí foi depois. Só tinha uma marca de fio para vender, que ele era totalmente irregular. Eu não conseguia comprar 2 rolos de uma mesma cor, que se fosse. No mesmo rolo, ele vinha com várias espessuras diferentes. No mesmo rolo, ele vinha com várias emendas, que eu precisava sempre estar parando, cortando. Eu cheguei, não sei vocês aí, qual é a experiência de vocês, mas eu cheguei, teve um rolo desse de linha, de fio que eu comprei, que ele era muito grosso, muito, muito, muito grosso. Aí o que é que eu fiz? Ele era todo grosso. Para eu não perder esse fio, esse rolo todo, e ele vem enroladinho, né? Tipo esses aqui, que ele vem todo enroladinho. Aí eu abri o rolo inteiro, espalhei ele no chão, aí ia abrindo aqui e passando o ferro, para poder ele abrir, né? Pelo menos enquanto eu passava o ferro, ele abria e depois eu cortei ele todo. Eu cortei no meio e aí deu para usar de 2 vezes, né? Assim, um rolo eu usei 2, mas o trabalho que deu foi gigantesco. Então, não vale a pena. Tem coisas que não vale a pena, tipo, o barato sai caro, mas naquela época eu só tinha essa opção para usar. Então, eu usei ele. Aí depois eu fui pesquisando, e aí foi meio que uma moda, né? O fio de malha tá sendo mais ou menos que... Agora não, já tá bem mais estabelecido. Mas aí começou muita gente a usar e eu fui tentando descobrir uns novos materiais. Aí tinha uma outra marca de fio que depois eu consegui comprar, até comprei direto da fábrica, assim, que ele era o contrário. Ele era muito fino. Então eu tinha que juntar 2 rolos, pegar, né, que as cores não eram totalmente iguais também, era uma sorte quando eu conseguia 2 rolos de uma vez só, de uma cor só. Aí eu juntava 2 para poder dar uma espessura de uma boa espessura. Só que isso também não era tão bom. Por quê? Porque eu não conseguia fazer, tipo assim, 2 ou 3 bolsas que elas ficassem com o mesmo tamanho, com a mesma padronização. E eu sou bem perfeccionista, então quando eu fazia uma que ficava de um tamanho, aí quando eu tava fazendo outro com a mesma quantidade de pontos e ela ficava um tamanho diferente, aí eu ficava chateada, porque influenciava também no forro. Eu tinha já um tamanho de forro, aí eu fazia uma bolsa, por exemplo, nessa cor, que dava um tamanho, quando eu fazia outra de uma outra cor, era um tamanho diferente, precisava de um outro tamanho de forro. Então, era bem difícil, viu, Rosemary? Agora, para quem está começando, tá tudo mais fácil. Aí, depois disso, de toda essa dificuldade, eu achei também uma outra opção, que era um de poliéster, que é tipo uma fita. Só que essa fita, aí, né, já foi bem melhor, porque não era aquele fio todo irregular, já era um fio regular, que ele é todo igual, do começo ao fim, vem todos os rolos iguais. Já era uma fábrica que fazia o próprio fio, ela compra o tecido, um tecido grande,
e corta, né? Ela tinge e corta na mesma espessura. Então, eu não tinha esse problema de espessura de fio nem de cores. Eu conseguia fazer, ficava com padrão e tudo. Só que tinha uma coisa que me incomodava, que era o quê? Como ele era uma fita, ele ficava em alguns momentos, quando a gente fazia o ponto, ele ficava com as rebabas assim aparecendo. Não era aquela coisinha toda por igual. Às vezes ficava assim, não ficava desfiando nada, não sei se alguém usa aí. Mas também não era aquela coisa assim que eu era muito satisfeita. Até que eu descobri o fio de malha premium, né? Que hoje em dia já tem algumas fábricas aí, já tem algumas opções no mercado que fazem. Que aqui também as meninas já passaram várias dicas que usaram, algumas marcas que deu certo. E esse fio, assim, depois que eu conheci os fios premium, eu fiquei encantada com eles. Por quê? Eu não tenho mais problema em fazer uma bolsa, fazer outra e ela, né, usando a mesma quantidade de pontos e elas ficarem diferentes em tamanho. Eu não tenho mais problema em receber uma encomenda de uma bolsa. Ah, eu quero uma bolsa. Às vezes eu tô com uma bolsa em algum canto. Aqui eu tô com, por exemplo, essa daqui, ó, que é a almofadinha, que é essa mesma cor aqui, caramelo. Às vezes até eu tava em algum lugar com alguma bolsa, aí alguma amiga via e dizia, eu queria uma bolsa igual essa sua, da mesma cor. Aí eu não conseguia antes, porque não tinha mais essa cor. Aí desde essa época do fio de poliéster, eu já consigo comprar a mesma cor, já consigo ter Inclusive eu tenho aqui uma paleta de cores, né? As cores que eu uso aqui no ateliê são essas aqui, ó, que eu até já tinha mostrado para vocês. Então vai ter cor aqui que eu uso mais em alguma estação do ano e tal, mas essas aqui são minhas cores padrão. A fábrica lá dessas aqui tem várias outras cores, mas eu escolho as cores que minha clientela gosta mais, as cores que estão, por exemplo, no momento. Vou só dar um exemplo aqui, por exemplo, essa daqui que é a neon. Não é toda a época do ano que sai, mas eu sempre tenho uma ou outra, porque às vezes, por exemplo, tem aquela bolsa Camila, que é infantil, que uma bolsinha neon para menina de 10, 12 anos sai em qualquer época do ano. E se a pessoa quiser uma bolsa nessa cor, eu vou ter para oferecer para ela, né? Então é isso. Quando eu descobri o fio de malha premium, que agora já tem vocês têm várias opções de fábricas, aí foi que eu vi mesmo que o material para usar era esse. E já vi que aqui tem gente dizendo que eu sou rapidinha, né? E no fio de malha, aí é que vai rápido. E até para quem não é rápida, consegue ter muito mais rapidez usando o fio de malha do que usando um outro fio, uma linha dessa fina. Certo? Então é isso. Eu consigo, depois do fio de malha premium, eu consigo usar um fio do começo ao fim. Se acaba um rolo, no meio de um trabalho, eu consigo pegar um outro rolo e continuar o trabalho do mesmo jeito. Assim, às vezes quando eu tô no meio de um trabalho, que eu vou pegar um outro rolo, sabe aqueles traumas que a gente tem, um trauma de infância que você tem? Que aí quando eu pego um outro rolo assim, ai Jesus, muito obrigada por isso. Porque eu ficava tão tensa, às vezes, quando eu olhava para um rolo e eu sabia que eu tinha tinha uma bolsa almofadinha para fazer. Quando eu olhava para aquele rolo e dizia, não vai dar. E agora o que eu vou fazer? Às vezes eu tentava apertar o ponto, às vezes eu tentava, sei lá, fazer alguma coisa para que o fio não acabasse e eu terminasse o trabalho. Às vezes estava, assim, já aconteceu de estar nos últimos, aqui nela, essas últimas carreiras aqui é de ponto, né? Ponto baixíssimo. Já chegou assim, eu ter que fazer até aqui e o bicho acabar aqui. Aí dá uma tristeza muito grande. Aí hoje em dia, quando eu tô no meio de um trabalho que tá acabando e que eu vou lá, pego um outro rolo e eu sei que vai ficar tudo por igual, minha gente, isso não tem preço. Não tem preço que pague.
Aí pronto, depois desses, já faz 3 anos e meio que eu faço crochê com fio de malha, né? Que agora realmente, que desses 3 anos e meio pra cá, eu realmente transformei esse hobby, que antes era só um hobby, fazia um suplá, fazer alguma coisa assim pra mim, que eu transformei esse hobby realmente em minha atividade principal. E há um ano e pouco, eu acho, 2 anos, que eu uso o fio de malha premium, então minha vida mudou completamente. Porque eu não tenho mais tanto trabalho de fazer emenda, de ficar cortando, emendando e ficar com essa preocupação de acabar um rolo no meio de um trabalho e ter que pegar outro. A cor é a mesma, eu consigo as mesmas cores, também tem isso, que antes eu tinha esse problema. Então eu acredito que com ele você pode trabalhar muito mais rápido, você pode receber uma encomenda e entregar no mesmo dia, receber uma encomenda e entregar com 1 hora depois. Que com outros fios, com esses fios fininhos aqui, é impossível. É impossível você fazer um produto e entregar no mesmo dia. Então isso aumenta o seu lucro, aumenta o faturamento e aumenta até a quantidade de cliente que sabe que se eu estou precisando, muita gente fala assim, eu estou precisando de um presente. Você faz, será que dá tempo? Tem gente que não é tão acostumado, ou então que já só comprou comigo peças prontas já, que eu tinha para pronta entrega. Aí, às vezes a pessoa diz assim, Flaviana, eu queria um presente, será que dá tempo? Aí eu digo, qual é que você quer? Aí a pessoa, queria bolsa lisa, para quando? Para o final do mês. Aí a gente tá no início do mês. Aí eu disse, mulher, se você quisesse para hoje, eu entregava hoje, quanto mais daqui a um mês. Aí a pessoa, é rápido assim? Aí eu digo, porque o fio de malha, aí vou explicar, né? O fio de malha, ele é grosso, então rapidinho eu termino uma bolsa, um produto, qualquer ele que seja. Assim, tem uns que são, por exemplo, a bolsa, vamos dizer, a bolsa de praia, ela é um pouco maior, mas ela é vazada, então dá para fazer rápido também. Então, assim, a maioria dos meus produtos aqui que eu tenho, do catálogo do Libê, eu consigo entregar em meia hora, vamos dizer, contando o tempo que eu faço o produto, né, o crochê, e depois o forro, colocar o forro e fazer as outras coisas. Então, é muito prático o fio de malha. Então, por isso que o material mais indicado para faturar com o crochê, que eu acho, na minha opinião, é o fio de malha. Porque você consegue fazer rapidamente, você consegue entregar uma encomenda rápida, você consegue fazer mais de um produto e tem lucro e tem lucratividade, certo? Aí já vamos dizer assim, que tem várias pessoas que conseguiram também fazer, que por exemplo, que me dizem aqui que usavam, tem muita gente que faz fio náutico, que usa o fio náutico, aí diz, não sei se eu vou fazer com fio de malha, aí quando usa o fio de malha, é maravilhoso de usar. Tem algumas pessoas aqui que têm me relatado experiências maravilhosas por terem usado o fio de malha ao invés de usar o fio náutico, certo? Outra coisa, tem algumas pessoas também, assim, tem umas que são resistentes, né? Tem pessoas que são resistentes a descobrir coisas novas, a fazer coisas novas. Mas aí quando às vezes eu falo no fio de malha, aí a pessoa diz assim, eu não sei se eu vou conseguir me adaptar ao fio de malha e tal. Aí eu digo, tente, que tal você tentar, né? Compre um rolo para você tentar. Aí depois que a pessoa tenta, consegue. Vilma, é muito rápido mesmo. Vilma recebeu há poucos dias, foi Vilma, os seus fios. O fio de malha, o prêmio, ele é padronizado. Então, assim, por isso que eu recomendo ele. Ele é um pouco mais caro do que os outros, eu não posso dizer que não é, porque mas vale a pena esse investimento pelo custo-benefício que ele traz. Você não tem preocupação de acabar um rolo no meio de um trabalho e pegar outro. Você pode continuar o trabalho do jeito que você vinha fazendo, porque ele vai ficar igual, ele não vai mudar a estrutura. Ele é macio de trabalhar, porque uma das características do fio de malha é esse, certo? Você consegue ter uma cartela de cores por igual, então uma pessoa que faz uma encomenda, você consegue entregar aquela mesma cor que ela quer. Uma outra coisa também que é importante, que até saiu daqui os supplies, por exemplo,
Quando eu vou fazer uma bolsa dessa, uma pessoa me compra uma bolsa, ok, né? Se o meu rolo, se você está usando lá seu fio, se você consegue fazer a bolsa e entregar a bolsa, ok. Mas se a pessoa lhe encomenda, por exemplo, 6 supplies, como nesse agora, né? Recentemente, que foi a semana passada, o Dia dos Namorados, eu recebi muitas encomendas. Não era de um supply, era de 4, era de 6, era de 8. E aí você vai fazer com seu fio lá que não é regular. Aí você faz 6 supplies, cada um de um diâmetro diferente. Um maior, outro menor, de acordo de outra, porque você não consegue, muitas vezes, com fio irregular, você não consegue, tipo, 2 ou 3 rolos da mesma cor, né? Então, tem esse lado também. Por isso que o que eu recomendo é o fio de malha premium, certo? Outra coisa, você não vai perder tanto tempo, né? Fazendo, que eu acho que isso até eu já falei. Então, tempo é dinheiro. Então, quanto mais rápido você faz, mais rápido você tem o retorno, você entrega a encomenda, você recebe o dinheiro e ali vai circulando o dinheiro, certo? Você consegue atender um pedido em pouco tempo, aí você ganha mais vendas e entrega mais rápido, não deixa o cliente esperando por vários dias e não perde a venda, porque às vezes tem muita gente que encomenda alguma coisa de última hora. E aí, se você não consegue atender rapidamente, você perde a venda porque a pessoa vai atrás de outras coisas. E, deixa eu ver aqui. Se você usa o fio de malha irregular, você pode se frustrar, porque não vai ser bom de trabalhar com ele é duro, ele é, né, seco, né? Eu não sei se é essa palavra aí. Então, as suas peças não vão ficar bonitas, vai ficar um negócio, às vezes fica, né, torto, fica tal, você vai se frustrar, não vai ter uma experiência positiva, não vai ter um bom retorno, porque vai influenciar no acabamento do produto, e aí você pode não ter Tem gente que diz que não consegue vender pelo preço que cobra, e aí você pode ver se é por isso também, certo? E o jeito certo de executar isso, eu disse que ia falar sobre os atalhos, né? Então, o jeito certo de executar esse atalho, que eu indico, é você começar, quem não começou ainda, é começar já usando um fio bom, e você coloca isso no seu custo, né? Tudo que você for fazer, todos os custos que você tiver, você vai colocar no preço do seu material, tá? E para que você comece a utilizar esse recurso aí que eu falei, o fio de malha, prêmio e tal, você pode comprar nas lojas pela internet, tem muitas lojas vendendo, tem muitas opções hoje em dia, tem várias marcas, tem inclusive lojas que já revendem, você pode comprar diretamente da pessoa que faz, né, das fábricas que fazem, e aí você, com um material melhor, você já consegue vender rapidamente, tá bom? Deixa eu ver aqui quanto de material para uma bolsa média. Eu vou dizer uma média mais ou menos, ó. Esse fio aqui que eu uso, ele tem 500 gramas. Para fazer essa bolsa aqui, almofadinha, eu uso cerca de... Você pega aqui o meu caderninho, são 200... Aqui atrás, não sei onde tá. Mas dá para fazer umas 2 bolsas, 2,5 por aí, ó. Peraí, deixa eu só conferir aqui. Porque dependendo meu caderninho de ouro, ó. 190, 200 gramas. Então, dá pra fazer 2 bolsas e meia, né? Aí vai depender do modelo da bolsa. Porque tem umas que vai gastar mais, tem outras que vai gastar menos, certo? Então, eu considero essa daqui como uma bolsa média, que dá pra você fazer com uns 200 e poucos gramas você faz. O número da agulha que eu uso para esse fio aqui é a de 9 milímetros, certo? E esse fio que eu uso, ele tem 23 milímetros. Mas o tamanho da agulha vai depender do tamanho do seu fio, tá? Eu vou só subir aqui algumas perguntas que eu vi que teve mais. A equipe aí tem algumas perguntas. Ó, Flá Pereira, que é minha aluna, minha experiência com fio de malha está sendo incrível. Tinha dúvida se seria capaz. Estou amando. Exatamente. A agulha, ó, essa daqui já tá toda, ó, a bichinha toda desbotando aqui, que é exatamente no lugar que eu pego ela,
Mas é isso. Qual fio de malha você indica para a bolsa? Fábia Botelho Sena. Eu indico o fio de malha premium, porque por tudo isso que eu já falei aqui, porque ele é regular, porque ele tem uma boa espessura, você não precisa colocar. Eu fiz, pega ali uma bolsa vermelha que tem bem horrorosa, lá, não, aqui no meu closet, lá no finalzinho. Vou mostrar pra você, eu não ia mostrar não, porque eu tava com vergonha de mostrar essa bolsa, mas eu vou mostrar. É muito rápido, a bolsa grande fica pesada com fio de malha premium, Sesui 0804. Não fica. Eu tenho uma bolsa aqui de praia que eu fiz, que aí eu faço ela vazada, que aí ela não fica. Esse fio ele é leve, tá? Então eu faço ela vazada e ele não fica pesado. Agora já teve uma outra bolsa que eu fiz com toda ela com ponto, ela grande. E toda ela com ponto baixo, que ele ficou bem junto assim o ponto. Eu fiz para fazer, uma pessoa tinha pedido para fazer uma bolsa de praia desse jeito e não valia a pena, porque ele ficou com 1,2 kg só, a bolsa de praia é essa, ó. Ela é toda vazada, tá vendo? Então ela não é pesada. A parte que tem mais fechadinha é aqui o fundo, mas não é pesada. Então eu já faço assim ela, coloco todas as cores que eu faço, eu coloco por dentro essa mesma cor de forro, porque dá pra ver bem o trabalho dela, certo? E não fica pesada. Essa outra que eu fiz, que ela era mais ou menos nesse tamanho, só que com o ponto todo fechado. Quando eu terminei, eu pesei ela, deu 1,2 kg. Aí eu disse, amiga, não vai dar certo, porque a gente leva um monte de coisa numa bolsa de praia. Eu não coloquei nem o forro, nem a alça, e já deu 1,2 kg. Então, assim, eu fui bem sincera com ela. Eu disse, você não vai gostar. Eu não iria gostar de já sair de casa sem nada dentro da bolsa, sem o celular já pesando 1,2 kg. Então, não vale a pena. E essa daí, ela é enorme. Ela tem o forro, né, por dentro dela. E ela cabe um monte de coisa. Eu já cheguei a colocar 2 toalhas de praia, aí celular, bolsinha com necessaire, com coisas dentro, protetor solar, caixa de óculos. Coloquei bastante coisa nela e dá pra muita coisa. O fio de malha premium dá boa estrutura para produto tipo cesto? Dá. Você fazendo ele, principalmente fazendo ele em ponto baixo centrado, ele fica com uma estrutura ótima. E tem um fio desse aí, desse que eu uso, de 23 milímetros, que ele é 33 milímetros. Aí ele é mais grosso, então para fazer um cesto maior fica muito bom também. Qual que eu uso? Eu acho que eu já disse. Vilma está adorando os fios. Lucineide trabalha com poliéster. Deixa eu ver aqui, essa linha Encanto dá pra fazer tassel, pra ficar um detalhe na bolsa. Vou mostrar aqui, eu fiz. Bem. E ela, rapidinha, foi Keline, rápida, né? Acho que era isso. Deixa eu ver aqui pra baixo. Você ensina a bolsa de praia no curso? Não, a bolsa de praia não está no curso, certo? Celi Porto, pena que onde eu moro não tem muita opção e pela internet o frete é muito caro. Celi, aqui eu também não tenho opção, certo? E eu compro o fio, pago o frete, mas tudo isso eu coloco no preço de custo dos meus produtos e vendo super bem. Ele serve para fazer tapete? Serve. Qual o nome do fio? É fio... O nome desse fio que eu uso é Fios Kiki. Qual fio de malha premium deu para fazer 12,5 bolsas? Esse que você mostrou? Esse daqui ele vem com 500 gramas. E para essa bolsa aqui, que é a bolsa almofadinha, que é a bolsa que eu vou ensinar a fazer na semana da bolsa almofadinha, eu uso 200 gramas, certo? 200 gramas e aqui tem 500, ok? Tartarugona. Eu já fiz uma bolsa de praia, mas achei que ficou muito pesada, mas o fio não era premium. Então, também você tem que ver o ponto, né? Se você fez aquele ponto muito fechado, pode ser que tenha, né? Quanto mais fechado o ponto, mais linha a gente vai usar, então mais pesado vai ficar. Aí veja para fazer, tipo essa que eu fiz com
umas distâncias entre um ponto e outro, fazendo ele meio vazado, porque você consegue fazer usando menos fio e aí não fica tão pesada. Sim, a bolsa tá aqui, né? Que eu vou... Depois começou a aparecer fio aqui, então foi uma maravilha. Isso, tá aqui. Quando iniciei com fio de malha ainda não havia fios premium. Comprei um residual e não gostei, justamente por ser irregular, com várias emendas. Aí comprava o fio e mandava cortar. Quem é? Alberluza de Fátima. Eu não sei aqui, alguém que faz o corte, então eu comprava e ficava chateada com ele, demorava muito para fazer, mas aí depois, graças a Deus, apareceram os fios, né? Fios Kiki e outros fios aí que estão facilitando a nossa vida. Cristiane, olá amiga, já fiz bolsas com fios Kiki que você indicou, ficaram lindas. Fez a lixeira também. Aqui o povo acha tudo caro. Com relação a achar tudo caro, eu também vou fazer live sobre isso, certo? Sobre a venda, sobre o preço, sobre precificação, para vocês conseguirem. Olha só, minha gente, essa bolsinha que eu fiz, assim, ela tava ali, nem me lembrava mais que ela existia. O tasselzinho, feito com o mesmo fio. E aqui ela tá durinha, né? Mas olha a prejura, olha a coisa feia. Botei um forro, mas botei eu acho que é tipo um papelão que eu coloquei aqui, mas nunca tive coragem nem de usar ela, porque não ficou boa, né? Sem esse negócio dentro, ele ia ficar totalmente mole, e com esse negócio dentro também não funcionou. Então, eu desisti de fazer com esses fios aqui, certo? Até zíper eu coloquei nela, o forro. Claudinha, Eurohome é uma boa marca de fios? Na minha opinião, não, porque ele é daquele fio irregular, certo? É daquele tipo de fio que você vai comprar um rolo, ele vai ter várias espessuras no mesmo rolo, às vezes chega a ter até mais de uma cor, vem com emenda, certo? Então, eu não acho que vale a pena ele, certo? Alguém tem alguma opinião aí para dar sobre Eurohome? Me ajudem aí, diga a experiência de vocês, se vocês têm alguma dúvida. E eu vou falar também o seguinte, que a Semana da Bolsa Almofadinha vai acontecer de 29 de junho a 5 de julho, certo? Vocês vão precisar fazer a inscrição para participar da semana. O link tá lá na bio, ok? E eu vou disponibilizar também no Telegram. Quem daqui está no Telegram da comunidade do Libé Atelier, vai receber o link da inscrição da Semana da Bolsa Almofadinha. Vocês precisam fazer a inscrição, vai ser online, gratuito, certo? Mas precisa fazer a inscrição. Aí o que é que acontece? Quando vocês fizerem a inscrição, vocês precisam também confirmar a inscrição. Vai chegar um e-mail, eu explico tudo isso lá no coisa, mas muita gente deixa de confirmar e não recebe os e-mails, aí depois vem reclamar dizendo que não recebeu. Mas é assim, quem já é inscrito, quem já recebe meus e-mails, só faz a inscrição para a Semana da Bolsa Almofadinha e já tá ok. Vai receber uma página dizendo, ok, obrigado, sua inscrição foi confirmada. Quem nunca se inscreveu, quem não recebe e-mails do Libé, vai precisar clicar lá, colocar um e-mail, apertar para confirmar a inscrição. Aí vai chegar uma outra página dizendo assim, você recebeu um e-mail com o título, só falta um clique. Aí você vai no seu e-mail e vai estar lá um e-mail, só falta um clique. Aí vai ter um botão lá para você clicar, confirme a sua inscrição, e você confirma. Por que essa confirmação? Porque desse jeito a gente vai saber que você é você mesmo, porque você que foi lá no seu e-mail, acessou o seu e-mail e confirmou. Outra coisa, porque a gente vai saber que você digitou seu e-mail certo, porque às vezes a pessoa... Eu vejo muita gente que não consegue confirmar, porque quando vai digitar lá, às vezes digita do celular e digita, por exemplo, @hotmail.com.br.
No Hotmail não existe .com.br, é um endereço errado. Então, se você não colocar o e-mail certo, não vai chegar esse e-mail de confirmação, certo? Se não chegar o e-mail de confirmação, você se cadastra de novo, tomando cuidado para colocar direito o seu e-mail para poder confirmar a inscrição. Qualquer dúvida, me avisa, tá? Ó, o pessoal aqui não tá também recomendando o EuroRoma, certo? Não sou eu, são as minhas queridas aqui que já fazem comigo. Ó, a experiência foi triste, estou numa fase, faz e desmancho. Parece que o trabalho parece que não rende e não dá certo meus trabalhos. Tendência e modas. Fazer e desmanchar. Eu passo por isso também, assim, principalmente quando eu estou criando coisas novas. Eu faço e desfaço. Semana retrasada, eu fiz o suplá de coração, que eu tinha prometido aqui para as meninas, para a gente fazer para o Dia dos Namorados. Eu fiz e refiz várias vezes. Não porque o fio não era bom, mas para fazer até testar e dar certo. Mas se você está fazendo e não está conseguindo evoluir o trabalho, se você acha que é por causa do fio, a minha recomendação é que você mude de fio, que você tente um fio bom. Vale a pena, vale muito a pena, minha gente. Eu garanto a vocês. Lucineide fez uma bolsa almofadinha só em olhar, pois olha, na semana da bolsa almofadinha você vai fazer seguindo os minhas dicas. Comprei o Roma, não gostei. Como entra no Telegram do Libê? Tem o Telegram, aí você procura. Acho que minha equipe já colocou aí. Você procura lá no Telegram, Comunidade do Libê Atelier, aí você entra lá, certo? Você clica para lembrar. Cristiane, vai ser uma outra semana maravilhosa, está muito incrível, certo? Você pode adiantar os materiais que vamos precisar para fazer o trabalho junto com você. Vai precisar de fio de malha, agulha e se você tiver algum forro já para fazer, certo? Durante essa semana da bolsa almofadinha vai ser prática, certo? Nessa semana vai ter a prática dela e vocês vão aprender a fazer junto comigo. Eu vou falar tanto da história dela, de como ela começou, como a gente vai fazer junto. Quem quiser faz junto, quem não tiver material, assiste e faz depois, anota lá o passo a passo. Eu também vou disponibilizar o e-book dela, já estou adiantando um monte de coisa para vocês. E vou ensinar a precificar, vou dizer o quanto você pode ganhar com ela e vai ser muito legal essa semana, certo? O que mais? As ferragens, alça, você compra onde? Compro em vários lugares, mas principalmente na Altero, que disse aqui, já colocou. Falei aqui sobre, olá, preciso de malha, como é? Olá, preciso de fio de malha para fazer um tapete na cor caramelo. Você me indica, eu indico esse que eu uso, porque é o que eu uso que dá certo, então eu indico ele. Fio tube da Círculo é bom. Eu nunca usei ele, mas as meninas aqui já usaram. Algumas pessoas que eu sei já usou daqui. Alguém pode, por favor, passar aí para Silvia a experiência que tem com esse fio tube. Mas, salvo engano, já falaram que ele não é muito bom, não. Que ele é duro. Tem um fio também que eu não conheço, mas já falaram muito bem dele, que é o Bellis, né? Tem o Soft também, que já falaram, que inclusive é daqui de Natal e eu ainda não conheço. Mas, tube é a mesma coisa dos outros, né? Ele é resíduo também, é Keline, Engenho das Artes, péssimo. Maria M. Bezerra também usou e não gostou. Então, gente, é isso. Quero a participação de vocês. Sim, outra coisa, eu não vou deixar salva a live, tá? Essas lives aqui, essas 10 lives, essas 2 semanas de live que eu vou fazer, vão ser, como eu já falei no começo, vão ser voltadas para as pessoas que querem empreender, querem tornar o crochê lucrativo. Então eu vou dar dicas de como fazer tudo isso. Toda semana, todos os dias, quer dizer, vão ser assuntos relacionados a isso.
não é só eu vir aqui fazer passo a passo, porque se for fazer passo a passo, se fosse assim, se todo mundo que fizesse igual não, fizesse coisa, tivesse sucesso, todo mundo tinha a mesma coisa, era só vir aqui dar o passo a passo. Existe muito mais coisa por trás de tudo isso, por trás de uma empresa, de um case de sucesso, de uma coisa que dá certo, certo? Então a minha intenção aqui é falar exatamente dicas, atalhos que vocês podem chegar mais rápido para quem realmente quer. Então, como eu já tinha falado antes, eu não vou deixar salva a live. Talvez eu vou avaliar ainda a hipótese de enviar no Telegram, certo? Ou até vou tentar salvar aqui internamente, mas não vou deixar disponível, porque às vezes a pessoa fica, vou assistir depois, aí eu venho aqui, dá bem pouquinho gente, vocês não conseguem principalmente tirar dúvidas, certo? Então assim, o bom é que venha todo mundo, quem estiver comprometido, certo? Porque vão ser 2 semanas de muitas dicas práticas que eu vou passar para vocês, práticas que eu digo é o que vocês podem já implementar para fazer. Tem as meninas aí que chegaram aqui na semana das lives, chegaram sem saber nada, aprenderam um monte de coisa, já estão implementando, já estão fazendo as vendas do jeito que eu acredito que é para ser, que eu consigo fazer, que é você chega Sim, eu digo que meus produtos eles se vendem por si só, porque eu não preciso ficar insistindo para a pessoa comprar. As minhas clientes, a maioria não reclama de preço, elas olham, veem e querem comprar, tudo isso baseado no que eu digo, que eu chamo de método Libê. E é isso que eu vou passar para vocês aqui durante essas 2 semanas de live. Vai ser muito conteúdo bacana. Quem quiser, pegue um papelzinho aí, né? Um caderninho para anotar as dicas que eu vou passando para vocês, porque às vezes pode até, isso aí eu já sei e tal, mas implemente que dá certo, certo? Tudo que eu falo aqui para vocês é o que eu faço aqui no ateliê, que desde o começo que eu comecei. Oi, Andréia, tudo bem? Tava dizendo aqui, viu? Passando aqui as orientações. Então, eu não vou deixar salvo, porque eu quero aqui quem esteja comprometido comigo, tá? Qual o melhor fio para blusa? Eu não faço roupa, certo? Edilene, normalmente meus produtos eu uso fio de malha e eu faço bolsas, porta-vinho, várias outras coisas, suplá, mas eu não faço roupa, que eu já expliquei aqui até para as meninas que para fazer roupa, essas coisas tem que ser com aquela linha fina e demora muito e tal, e eu não uso. Cristiano, sou de São Paulo e tenho que pedir online. Agradeço as dicas de como também de ouvir falar um fio chamado multitécnicas, eu acho, né? E WG, vocês conhecem? Se compara a qualidade se compara as qualidades. Amanhã eu vou falar exatamente vou mandar aqui Flavinha, saudades, manda beijo pros seus pais e irmã. Quem é que eu não tô reconhecendo pelo nome? Delizinha? Quem é Delizinha? É Deli? Sim, amanhã eu vou falar sobre como você comprar material, certo? Vou falar tudo que eu implemento, tudo que eu faço e as coisas. Quais os melhores fios para bolsa suplá? Acabei de entrar para assistir a live. Elaine, eu uso o fio de malha para fazer suplá e para fazer as bolsas. Eu até mostrei aqui no começo uns suplás que eu fiz, com aquele fio barroco. Mas não é o fio que eu recomendo, porque é muito demorado para fazer. Para fazer um suplá desse é muito demorada. Daniele, sua sogra é minha aluna agora. Ela falou, não foi? Saudade de vocês. Vou mandar um beijo para todo mundo, tá? Cecília, o material... Cecília? Cecília, o material para você deixar preparado vai ser para a semana do dia 29 ao dia 5, certo? Já providencie o material de vocês do dia 29 ao dia 5. Tá quase acabando aqui
o tempo da live. Do dia 29 de junho a 5 de julho vai ser a semana da Bolsa Almofadinha. Para vocês se inscreverem para participar, tem um link lá na bio, certo? Ou entra lá no canal da comunidade do Libê, no Telegram, que eu vou mandar lá o link para vocês se inscreverem na semana da Bolsa Almofadinha. É 100% online e gratuito, certo? O que mais que eu tenho que dizer? Entrem no canal do Telegram, se inscrevam no canal do YouTube do Libê Atelier e tem também o Facebook do Libê Atelier. Qual fio de malha bacana? O que eu recomendo, que eu amo de paixão, que todo mundo que está usando e adorando é o do Fios Kiki. Mas tem outras pessoas também elogiando muito o fio Bellis, B-E-L-L-I-S, eu acho que é assim, Bellis, não sei. E tem o Soft também, que é daqui de Natal, eu não conheço, mas já tem muita gente falando, certo? Tchau, até amanhã. Espero vocês aqui durante esses 10 dias de live, ok? WG é muito bom também, a Andréa tá dizendo. Às 8 horas, amanhã eu estarei aqui, vou falar sobre essa compra de material, certo? E todos os dias vai ter um tema diferente. Entrem lá no canal do Telegram, que eu mando muitas coisas lá primeiro, para depois anunciar aqui. Mas continue seguindo a gente aqui também, tá? Beijo e até amanhã.